a guerra na Ucrânia, uma guerra que está sendo prolongada. O que a imprensa diz sobre o que está acontecendo na Ucrânia chega ao Brasil e aos países ocidentais de uma maneira distorcida. O que está acontecendo na Ucrânia é que as forças russas estão tentando minar todos os esforços ucranianos de defesa. A Rússia não está usando força máxima contra a Ucrânia. A Rússia está usando uma parte do que ela tem. E por quê? A Rússia espera um confronto contra a OTAN, um confronto aberto contra a OTAN. A Rússia já está guerreando contra a OTAN. Só que a Rússia ela está enfrentando a OTAN de um jeito diferente. E por quê? A Ucrânia é o palco da guerra. Os armamentos são ocidentais. Os armamentos são dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, da Alemanha, da Espanha, da Itália e de outros países que são membros da OTAN. Ali está acontecendo uma coisa interessantíssima. A Rússia está minando as forças ucranianas, consequentemente, minando as forças da OTAN. E para que a OTAN consiga reverter a situação, a OTAN tem que entrar nessa guerra francamente, abertamente, e dizer para todo o mundo: nós estamos na guerra, nós entraremos na guerra, enviaremos soldados, usaremos o que nós temos de melhor para combater a Rússia. E é isso que a Rússia está esperando. A gente tem que ver que não foi a Rússia que começou. Aí vão dizer assim, mas a Rússia invadiu a Ucrânia. Sim, a Rússia invadiu a Ucrânia. Mas a Rússia estava se preservando. A Rússia queria proteção. A Rússia não queria armas europeias e estadunidenses apontado para Moscou. A Ucrânia faz divisa com a Rússia. A distância da Ucrânia, da fronteira da Ucrânia até Moscou, é relativamente pequena. Então a Rússia se precaveu, falou, vamos tentar alguma coisa. E assim fez. E aquele rapaz, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele é um fanfarrão. Ele é um fanfarrão. E por que ele é um fanfarrão? Ele é um humorista. Mas quando ele se torna presidente da Ucrânia, ele resolve estreitar laços com a OTAN e com a comunidade europeia. E você tem que ver que a economia ucraniana estava crescendo muito. Só que o Zelensky, ele não estava nem aí. Ele queria fazer parte da OTAN e ele queria fazer parte da União Europeia. Aí os russos falaram assim, não, aqui não. Não tem a menor chance disso acontecer. Aí, agora, quando houve o encontro do Vladimir Putin e do Donald Trump lá no Alasca, você acredita mesmo que teve uma conversa sobre negociações para o fim da guerra? Claro que não. A conversa foi interessante? Claro que foi. O Donald Trump não gosta de pessoas subservientes. O Donald Trump ele não gosta de pessoas que agem como capacho. Se um governante bate de frente com ele e fala grosso com ele, só que também temos que entender uma coisa. Governante de grandes nações. Não é o governo de um paísinho desse tamaniquinho, assim, um borrão no mapa, que vai ditar regras para ele. Nada disso. Mas ele gosta quando um governante de uma potência fala grosso com ele. Você lembra quando o Kim Jong-un peitava ele? O que acontecia? Ele gostava do Kim Jong-un. Ele foi até a Coreia do Norte. Ele abraçou Kim Jong-un. Ele pegou na mão do Kim Jong-un. Ele apertou a mão do Kim Jong-un. Ele falava que o Kim Jong-un era um hominho foguete. Mas ele foi lá, não foi? E por quê? A Coreia é um país minúsculo.
A Coreia do Norte é um país minúsculo, assim como a Coreia do Sul. Só que eles têm armas nucleares. Então, a Coreia do Norte é uma potência, não é? Uma potência nuclear. Potência econômica, não, mas uma potência nuclear. E aí eu te pergunto, o Kim Jong-un não é respeitado? Sim. Agora, o que aconteceu com o Lula aí? O Lula enfrentou ele? Ele não respeitou o Lula? Respeitou, não respeitou? Então, ele não respeita o Xi Jinping? Respeita. Ele não respeita o Vladimir Putin? Respeita. Ele xinga o Nicolás Maduro. Ele ataca a Venezuela, porque a Venezuela é um país sul-americano. É um país riquíssimo, tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mas está enfraquecida. Ele peita, porque a Venezuela talvez não tenha grandes forças. Ele fica com aquele rodeio. Esses dias aí ele se reuniu com os grandes generais, comandantes das forças americanas no Pentágono. Para quê? Para falar sobre a Venezuela. Ele tem um desejo de invadir a Venezuela. O sonho dele é invadir a Venezuela. E por quê? Por causa do petróleo. Mas voltando ao assunto da Ucrânia. Você acha mesmo que as potências ocidentais estão preocupadas com a Ucrânia? Claro que não. Essa da Polônia agora. A Polônia, na verdade, a Polônia está querendo pegar parte da Ucrânia para ela. O governo polonês está ali. Já que nem um cão faminto. Um cão raivoso. Está só esperando o momento. Está esperando enfraquecer mais a Ucrânia para eles invadirem. Eles com aquela ideia de proteger a Ucrânia, o povo ucraniano. Não. Eles querem parte da Ucrânia. Isso que a imprensa ocidental não está falando. A ideia da Polônia é anexar parte da Polônia ao seu território. É uma coisa absurda? É uma coisa absurda. Mas eles querem fazer isso. Você pensa que a OTAN, que os países membros da OTAN estão preocupados? Não. E eu vou além. Eu vou além. Você acredita que se a Rússia colocar forças em um país daqueles pequenos, do leste europeu, que fazem parte da OTAN, você acha mesmo que Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, Alemanha, França, eles entrarão na guerra para proteger um país minúsculo daquele? Se você acredita nisso, sinto muito te desapontar. Não, eles não vão fazer nada. E preste atenção numa coisa. Na Segunda Guerra Mundial, aconteceu a mesma coisa. O Hitler foi pegando partes de países vizinhos. E eles falavam assim, não pode fazer isso. Mas o Hitler fazia. Não pode fazer aquilo. Mas o Hitler fazia. E eles não faziam nada. Só quando a água bateu na bunda deles, é que eles resolveram se movimentar. Só que aí já estava meio tarde. Quando o Japão invade a Coreia e a China, estava lá do outro lado do mundo. O que americanos e europeus fizeram? Nada. Eles não estão nem aí. Aquilo ali é um clubinho fechado. Tá? O clubinho fechado é mais ou menos assim. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, a França, a Alemanha e a Itália. Opa, 6 países. Esses 6 países é um clubinho fechado. Ali, a proteção é por eles, não é pelos outros. Os outros são membros. Mas ser membro dessa organização é algo impressionante, porque se um dos 6 grandes ali, que eu falo grandes, economicamente, militarmente, eles forem atacados, os outros têm que fornecer armamentos, os outros têm que fornecer dinheiro para proteger esses 6 países do clubinho. Mas quando um pequeno e frágil, militarmente e economicamente falando, for invadido, eles não estão nem aí.
eles não vão se preocupar. A economia da Europa, ela está entrando num declínio. Os fanboys da comunidade europeia e dos Estados Unidos, eles ficam nervosíssimos quando ouvem esse tipo de comentários. Quando eles ouvem um comentário contra, não contra, que eu não estou pejorando ninguém, estou constatando fatos. Estou constatando fatos. E isso fere essas pessoas. Essas pessoas ficam extremamente raivosas. E por quê? Aqui no Brasil, o brasileiro ele tem um amor incondicional pelos Estados Unidos. Quando eu falo brasileiro, uma parte da população, tá? Se você é contra o que eu acabei de dizer, o direito que você tem, nós estamos numa democracia. Do mesmo jeito que eu estou tendo o direito de opinar, você também tem. Aí, tem parte da população brasileira que tem um amor incondicional pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela França, pela Itália, pela Alemanha. E essas pessoas ficam cegas quando alguém fala, olha, está acontecendo isso. Essas coisas estão indo por esse rumo. Elas ficam, não, você não sabe nada, você não entende nada. É só prestar atenção. Com o passar do tempo, você vai entender o que eu estou falando. Aqui é uma análise. Você está vendo que eu não estou colocando nada na tela, eu não estou na frente de um computador, estou com um celular. Estou gravando com um celularzinho simples, bem simplesinho. Estou dando simplesmente minha opinião sobre o que está acontecendo. Não é achismo, não é coisa da minha cabeça. O europeu, ele criou aquela ideia que eles são superiores. Os americanos, os Estados Unidos, por exemplo, né, que é o americano, que a gente chama de americano, que é o estadunidense, eles têm a mesma ideia, que eles são superiores. Você pode ver, na geopolítica, o Ocidente são os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, mas a Austrália que está do hemisfério sul e no Oriente. Tá? Mas é chamado de o Ocidente político e militar. A China está no hemisfério norte e no Oriente, mas é chamado de sul global. E aí? Por quê? É sul global porque eles não querem, e é do Oriente, porque eles não querem usar os pontos geográficos, mas sim os pontos políticos. Isso que as pessoas não conseguem entender. Para eles, nós não somos ocidentais. Nós fazemos parte do sul global oriental. É terrível, mas é isso aí. Por exemplo, o branco brasileiro. Estou descambando para outra coisa, mas é tudo igual. Faz tudo parte da mesma coisa. Tá? Para o branco europeu, estadunidense e canadense, principalmente americano, né, dos Estados Unidos, eles olham o branco brasileiro, que aqui é arrogante, que aqui o branco brasileiro ele é orgulhoso. Eu sou branco, eu sou superior, eu sou branco. Aquela besteirada, sabe? Aquela besteirada que gente branca tem. Tá? Eu sou branco e vejo isso aí, então, porra, me deixa indignado, se me indigna. Tá? Aí, quando ele chega nos Estados Unidos, eu estou falando porque eu ouço falar isso aí. Eu nunca fui nos Estados Unidos, nem quero ir. Não tenho condições financeiras, se tivesse, não iria. Mas eu vejo relatos de pessoas que lá tiveram. Essas pessoas falam, olha, a gente chega lá, pessoas brancas de olhos claros, chegam lá e têm contato com a realidade que eles não queriam ter. Os americanos tratam o brasileiro do jeito que o brasileiro é. E nada de errado. Só que o brasileiro se sente diminuído com isso. Eu sou latino-americano. Eu aceito muito bem que sou latino-americano. Agora tem uma parte da população latina que não quer ser latina. Porra, eu não sou brasileiro terrível, eu não sou latino. Claro que é, cara. O Brasil é um país de língua latina. A Itália é um país de língua latina. A Espanha é um país de língua latina. A França é um país de língua latina. A Espanha, Portugal são países de língua latina. E se nós falamos o português, consequentemente nós somos latinos-americanos. E não tem nenhum problema disso aí. É bom ser latino, cara. Porra, eu gosto do Brasil pra caralho. Aí o cara fica triste, porra, eu não sou latino, latino são os países vizinhos. Cara, latino não é. É por causa da língua. É por causa da língua, por causa do idioma. Nós falamos português, então somos latinos americanos. Aí que entra o problema.
quando essa arrogância chega num ponto, a gente vê pessoas defendendo nazismo. Pessoas defendendo nazismo, fascismo. E as pessoas defendem como se fosse uma coisa bonita. E, pensa bem, a gente chega num ponto que a gente tem que tocar na ferida. Por exemplo, essa disputa política que está acontecendo no Brasil há alguns anos. Tá? Por exemplo, direita e esquerda. As pessoas não sabem ao certo como surgiu direita e esquerda. As pessoas têm um ataque feroz contra o comunismo, mas as pessoas não entendem o que é o comunismo. As pessoas, se você pergunta para um cara que é contra o comunismo, o cara não consegue entender o que é o comunismo. O cara fica nervoso. O comunismo não presta, o comunismo quer acabar com o mundo. Não, o comunismo não quer acabar com nada. Só que a ideologia que foi colocada, implantada na cabeça do indivíduo, faz o indivíduo agir assim. Tá? O indivíduo não sabe o que está falando, mas é ferozmente contra. Aí você vê o que está acontecendo na Ucrânia. Voltando ao assunto da Ucrânia. A Ucrânia vai ser minada. Não estou falando minas, aquelas minas colocadas no chão para explosão. Isso vocês colocam, tá? Os ucranianos colocam para combater tanques e soldados russos. E os russos também, com certeza, colocam também. Nada disso. Eu estou falando minar o sistema de defesa ucraniano. Ou seja, lógico que a Rússia está perdendo muitos soldados. A Rússia está perdendo muito efetivo na Ucrânia. Claro que está. Só que isso faz parte da estratégia russa. A Rússia vai deixar a Ucrânia gastar o que tem, o que a União Europeia, a OTAN, enviar para a Ucrânia. Eles vão fazer a Ucrânia gastar, enfraquecer a economia dos países da Europa. Os Estados Unidos está tendo a sua economia enfraquecida por causa do Donald Trump, certo? E vai ser isso. A Rússia vai minar os esforços ucranianos. Quando a Ucrânia estiver fraquinha, os europeus começarem a sentir o baque na economia deles, eles vão se forçar, eles vão ser forçados a entrar na guerra. Aí, francamente, tomara que isso não aconteça. Tá? Tudo está caminhando para isso. Tomara que isso não aconteça. Quem gosta de guerra, boa pessoa não é. Tá? Aqui é simplesmente uma análise. Não tem nada a ver com torcida. Eu não quero saber de torcida. Eu não estou nem aí para Vladimir Putin, eu não estou nem aí para Volodymyr Zelensky, para Donald Trump, Emmanuel Macron e tantos outros governantes europeus também. Eu não estou nem aí. Tá? Eu sou brasileiro. O que me interessa é o Brasil, a soberania brasileira. Eu sou um nacionalista. Eu não sou um cara de direita, esquerda, não sou lulista, não sou petista. Eu falo do Lula aqui. E falo bem. Porque ele está agindo bem. Eu critico os bolsonaristas porque eles agem mal. Não é porque eu sou contra bolsonarista. Você que votou no Bolsonaro, em políticos de direita, isso não me interessa. Você pode votar em quem você quiser. Isso não me ofende. Estamos numa democracia. E ainda bem que estamos numa democracia. E as pessoas têm liberdade de votarem e opinarem sobre tudo. E eu quero que continue assim. Mas a gente tem que entender que estamos vivendo num momento sombrio da história humana. Quando a gente fala, Segunda Guerra Mundial, faz 80 anos. Faz 80 anos do fim da guerra. Sim. Mas você pensa bem. Esses 80 anos do fim da guerra não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido. Tem que ser lembrado sempre. O que o povo judeu sofreu na Segunda Guerra Mundial, isso não pode ser esquecido. Só que também não só o povo judeu sofreu. Os negros europeus, os ciganos europeus, homossexuais europeus, lésbicas europeias. Os chineses sofreram muito, os coreanos sofreram muito. Países que eram agressores e países que foram vítimas. A população de ambos os países sofreram. Ou você acha que os alemães não sofreram? Você acha que milhões de alemães não morreram? Morreram? Sofreram muito. Não pode esquecer do genocídio judeu, hipótese alguma. Quando a gente critica também o governo, israelense, a gente não está criticando o povo
judeu, o povo israelense, não. Longe disso. É uma crítica ao governo israelense. Não é o povo judeu israelense. Não. O povo não tem nada a ver com isso. Lógico que o povo vota nesses caras. Tá? Lógico que tem membros do povo que é a favor da violência. O que está acontecendo em Gaza é um genocídio. A gente não pode usar essa palavra aqui. Mas o que está acontecendo lá é um... Mas e por que isso está acontecendo? Porque a comunidade internacional faz silêncio. Lembra quando o Lula criticou a primeira vez? Até a imprensa brasileira se revoltou. Ele não pode falar isso. Ele não pode falar isso aí, não pode, ele está contra, ele é um antissemita. Não, ele criticou o governo. As forças militares de Israel, não foi o povo judeu, não foi o povo israelense. Agora, grande parte dos líderes mundiais estão criticando e usando o termo genocídio. Está acontecendo isso. E nós temos que nos posicionar contra qualquer tipo de violência. A guerra é uma estupidez humana. A guerra é uma coisa absurda. Qualquer tipo de violência tem que ser combatido. Qualquer tipo de preconceito racial, social, tem que ser combatido. Uma pessoa não é melhor que a outra por causa de cor de pele. O tom de pele não significa nada. Outra coisa, uma pessoa não é melhor que a outra por ter condições financeiras maiores. Isso que é o problema da coisa. Está descambando. Eu sou melhor que você. Que está ficando complicado esse negócio. Uma pessoa se julgando melhor que a outra. Nós temos que nos posicionar contra isso. Nós temos que ter preconceito com quem é preconceituoso. Porque senão, não vai ter mais jeito. A guerra é um problema seríssimo que causa destruição de famílias, de comunidades, de amizades, a separação de pessoas, as mortes. Aquilo é horrível, tanto de militares quanto civis, os civis inocentes. Olha lá só em Gaza, olha na Ucrânia. É só olhar, prestar atenção no que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo na faixa de Gaza e em outros lugares do mundo, esses conflitos absurdos, guerra por causa de petróleo. Essas guerras todas giram em torno de gás, petróleo, energia. Você acha que na Ucrânia ali tem algo ideológico? Claro que não. Ali é tudo por causa das riquezas da Ucrânia, as terras raras, os minerais estratégicos da Ucrânia. Tá? Isso que você tem que entender. O que está acontecendo na faixa de Gaza é que eles querem criar condomínios lá e tem uma grande reserva de gás natural na costa palestina da faixa de Gaza. Israel e os Estados Unidos querem explorar esse gás sem que o povo palestino veja qualquer parte dos lucros desses recursos. É isso que a gente tem que entender. Tudo gira em torno de combustíveis, de petróleo, de tudo quanto é coisa. Não gira em torno de pessoas, por causa de pessoas, ideologias. A ideologia ali é as riquezas dos países menores, mais frágeis, que eles querem pegar. Tá? É isso que você tem que entender. Essas guerras é tudo por causa de riquezas. Não é por causa de ideologia. Tira essa ideia de ideologia da cabeça. Tira isso aí porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal. Dê o seu like e compartilhe o vídeo. Tá? Até o próximo vídeo. Aquele abraço forte. Tá?